Deus é bom. Então, irmãos, Deus é muito bom. E todos nós que estamos aqui queremos ser felizes, amém? Ninguém quer ser uma pessoa triste, verdade? E em parte acreditamos que somente com Deus você pode ser totalmente feliz, amém? Somente aquele que siga Deus pode ter uma felicidade, uma alegria em seu coração profunda. Mas o mundo acredita que você pode ser feliz com muito dinheiro. O mundo acredita que você pode ser feliz se você tem muitas coisas. Mas nós verdadeiramente sabemos que somente com Deus você pode ser feliz. E sabendo isso em mente, hoje vamos continuar estudando nosso estudo de 1 de Samuel, amém? E a verdade, Deus nos tem abençoado muito. Em 1 de Samuel capítulo 25, vamos ver hoje lá, é um capítulo incrível. Mas para os que nos estão visitando, nós vimos 1 de Samuel capítulo 24, a pregação antes. E lá vimos como Davi era perseguido por Saul. E em meio de uma perseguição de Saul, Davi perdoou a Saul e não matou ele. Lembram? Vimos isso no capítulo 24 e capítulo 26. Mas hoje é capítulo 25. E o título da aula de hoje é Abigail, a esposa de um rei. Amém? Abigail, a esposa de um rei. E Deus me tem abençoado com uma esposa incrível, né? Com Linda. Ela é incrível. E o incrível do relacionamento com Linda é que nós nos conhecemos na igreja, né? Na igreja, namoramos na igreja. Na igreja tivemos um namoro puro para Deus, amém? Nos casamos puramente para Deus, amém? Agora levamos 13 anos de casados, amém? E temos 2 filhos incríveis. Mas o mais incrível de Linda para mim é que ela ama a Deus, amém? Ela ama a Deus ainda mais que a mim. E porque ama a Deus mais que a mim, ela é louca como eu. E hemos sido missionários por 12 anos aqui em Latinoamérica, amém? Então ela tem a loucura de seguir-me a mim em minhas aventuras aqui, que Deus nos manda de diferentes países, mas tem sido muito bom, amém? Somente uma mulher que ama Deus está disposta a seguir um homem como eu, que vai de Argentina, a Chile, a Venezuela e agora ao Brasil, amém? Mas isso é quando você ama profundamente a seu Deus, amém? Então, capítulo 24, 25, vamos lá, 1 Samuel 25. E aqui vamos ler sobre Davi, Abigail e o esposo de Davi, de Abigail, que se chama Nabal. Então vamos ler aqui o versículo 1. Fala: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o planteou e sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Então aqui vemos que encontrar amor, entre aspas, era difícil naquele tempo também. Aqui vemos que Abigail era uma mulher inteligente e bonita, amém? Mas Nabal, ele não era muito bonito, não fala que era bonito, Nabal era rude e mau. Mas eles estavam casados. Por quê? Porque naquela época, não era como agora, naquela época, teu pai escolhia teu esposo, amém? E teu pai escolhia a tua mulher. Então eles, sem dúvida, foram forçados a casar-se. Mas Deus casou eles estavam casados. E Abigail tinha a responsabilidade de ser uma boa mulher antes de Deus, amém? A mesma coisa acontece agora, às vezes, na igreja.
Às vezes estamos casados com uma mulher não cristã, ou estamos casados com um marido não cristão, mas ainda assim, Deus quer que você persevere e ame essa pessoa, porque quem sabe, talvez um dia você pode tornar um discípulo de Jesus, amém? Como aconteceu aqui na igreja, amém? Como aconteceu aqui na igreja, amém? A ver se escreveu aqui, Tiago e Mara, amém? Então, Mara perseverou por anos, como por 5 anos. Tiago vinha à igreja somente nos jogos de Corinthians, amém? E para gostamos do parque, para jogar futebol. Mas ele gostou da igreja, continuou jogando futebol e se tornou um discípulo de Jesus, amém? Então, Deus às vezes te vai casar com um Nabal, amém? Mas o Nabal se pode convertir em um Davi depois, amém? Então, mas temos que perseverar com Deus. Versículo 4, vamos seguir lendo esse capítulo hoje. Fala versículo 4, no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: leve minha mensagem a Nabal, Carmelo, e cumprimento em meu nome. Diga-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiverem em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. O que temos aqui? Lembra que Nabal era um homem muito rico, não um pouquinho rico, muito rico. E ele era o tempo das festas em Israel, o tempo que todo mundo era generoso, dava muitas coisas. E os soldados de Davi fizeram algo muito bom. Eles cuidaram dos pastores de Nabal. E eles cuidaram dos pastores de Nabal sem cobrar nada a eles. Então, sendo época de festa, Davi pensa: nossa, precisamos de comida. Então, vou pedir a Nabal, e sem dúvida nos vai dar, porque nós ajudamos a ele. Ele pede a Nabal, e Nabal fala: não vou dar nada a você. Em terminologia brasileira, ele tinha mão de vaca. Mão de vaca, não? E eu estou aprendendo coisas do Brasil sobre essa terminologia. Tem algo que fala: tem mão de vaca, tem tal mão de vaca esse rapaz, que quando ele dá um chão, dá com a mão fechada. Eu encontrei muito engraçado isso. Dá chão assim. Também lembro uma vez que a Vini queria levar a Baritza ao McDonald's, não? E ele pegou o carro do seu pai, não? Então ele levou ela ao McDonald's porque ele está muito animado, não? Então eles foram para o drive, não? Para pegar a comida lá. Mas Vini, como é Vini, ele em vez de ir normal, ele foi em marcha ré para que a janela ficara com Baritza e ela pagara. Então, dê mão de vaca, irmãos. Não é bom. Não sei como está namorando ainda, né?
de ouvir isto, fala: Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles ficaram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja que a Senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Uau! Então o servo de Nabal é inteligente e ele fala: eu não posso falar com Nabal sobre o que ele fez, mas posso falar com Abigail. Então ele fala com Abigail e fala: Abigail, escute-me por favor. Davi veio aqui, ele pediu comida e ele foi muito bom conosco, cuidou nossas ovelhas, mas Nabal não quis ajudar ele. É um homem tão mau que ninguém consegue falar com ele. E agora Davi vem furioso para matar-nos. Ajuda, por favor. Queremos algo interessante. Como se aplica isso a nossas vidas? Nabal era uma pessoa difícil de falar. Pergunta para você: você é uma pessoa difícil de te falar? Quando alguém te fala para corrigir com a Bíblia, ou algo que é correto, ainda assim a Bíblia, você acata ou você é orgulhoso? Biblicamente, para você ser um homem ou uma mulher de Deus, temos que ser humildes. Amém? Em 1 de Pedro, capítulo 5, fala uma escritura sobre isso. 1 de Pedro 5, versículo 5, fala: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele se exalte no devido tempo. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que se você é orgulhoso, Deus faz algo com você. Quando você é orgulhoso, Deus reage. Como reage Deus? Ele se opõe a você. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que Deus vai em contra dele ou dela. É muito importante, irmãos, como discípulos de Jesus, ou futuros discípulos de Jesus, ser humildes, ter o coração de ser corrigido. E eu acho que às vezes, alguns de nós aqui, ainda como cristãos, somos difíceis de corrigir. Nos lemos as escrituras e o que fazemos? Reagimos. Ficamos feridos com outra pessoa porque nos leu as escrituras. Mas não é tão assim. Ou nos explicamos: mas não é dessa maneira, Não, seja humilde, aceite a correção e siga a seu Deus. Amém? Amém. Muito importante nós ter a humildade de ser corrigidos, de ser moldeados com a palavra de Deus. Tristemente, irmãos, Nabal não tinha este coração. Ele tinha um coração muito orgulhoso. Mas foi bom hoje, porque hoje temos um estudo com o irmão de Flávio, Danilo. Chegamos aqui às 7 da manhã, cedo, né? E fizemos um estudo bíblico com Danilo. E Danilo tem estudado a Bíblia por uns meses já, talvez um ano. E o incrível de estudar com Danilo, que ele tem tido um coração humilde, de ser corrigido, de ser moldeado. E a boa notícia é, irmãos, que hoje, depois do culto, Danilo vai ser batizado. Amém?
Quem desculpa tem você que tem 20, 30, 40 anos, amém? 16 anos, quando somos orgulhosos por ser adolescentes, amém? Ele está buscando a Deus, amém? Então, todos nós temos que tomar decisões de buscar a Deus, de tudo, coração, amém? Se você está lendo a Bíblia, seja como Danilo, amém? Seja humilde, amém? Para buscar a Deus de todo coração. Voltemos a 1 Samuel 25. Vamos ver o que acontece aqui. O que faz Abigail? Versículo 1 Samuel 25, versículo 18. Amém? Vamos ver. Para imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ele ia montada num jumento, em coberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ele os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem como mal. Que Deus me castigue, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Uau! Davi estava com raiva. Davi aqui estava com muita raiva. Abigail foi inteligente. Ela, por ser muito rica, ela imediatamente pegou muitas coisas. Ela pegou 200 pães, muitos pães. Pegou 2 vasilhas cheias de vinho, pegou ovelhas, pegou 5 medidas de grãos, pegou bolos, pegou figos, pegou toda a comida. Mas Davi vinha em caminho. E Davi falou assim: eu vou matar a todos os homens da família de Nabal. Davi, irmãos, estava em pecado. Estava em pecado. E o incrível da Bíblia é que a Bíblia nos mostra não somente as boas características dos seus heróis e seus caracteres, a Bíblia nos mostra também os erros e pecados deles, para nós poder relacionar-nos com eles, amém? Dá ainda mais veracidade à palavra de Deus, ver as suas fraquezas e fortalezas. Aqui Davi, irmãos, estava em pecado. Aqui Davi estava mal, estava com muita ira, muita fúria, estava ferido, e ele queria fazer, em sua visão, justiça. Então nos leva a pensar em um conceito aqui de nós. E é um conceito muito interessante, que Davi era fraco. No capítulo anterior, perdoa o inimigo. Esse capítulo quer matar o inimigo, e o capítulo seguinte ele perdoa o inimigo de novo. Capítulo 25 perdoa, 24 perdoa, 25 quer matar, e 26 perdoa. O que nos mostra isso? Que o ser humano, por natureza, é fraco. Nós, por natureza, somos fracos. Por isso, precisamos depender de Deus. Aqui Davi não ora. E Davi, se você lê nas escrituras, Davi sempre está orando, pedindo conselho a Deus. Devo atacar os filisteus? Deus fala, sim. Devo ir a Ziklag? Vai. Mas aqui Davi não ora. Está tão cheio de fúria, tão cheio tão ferido, que ele vai direito a fazer um pecado incrível que iria fazer aqui. Que nos leva, irmãos? Nós precisamos uma relação com Deus profunda. E nossa relação com Deus tem que ser diária. Não tem que ser, eu orei ontem, mas não li a Bíblia o dia seguinte, não. Como discípulos, precisamos profundamente de Deus, todos os dias.
O discípulo fraco é aquele que não é constante em seu relacionamento com Deus. O discípulo forte, ele ora todos os dias, ele é a vida todos os dias. É o mesmo que a comida. Você come todos os dias, amém? Eu de vocês vejo que come bastante, amém? Mas eu como bastante. E é interessante, irmãos, que igual que você come fisicamente, você precisa comer espiritualmente diariamente. Senão, você vai ser como Davi. Um dia vai ser bem, outro dia vai pecar fortemente. Às vezes nos surpreendemos. Um irmão que danada cai em moralidade, outro irmão que danada faz algo ruim. Por que acontece? Fácil, não tem um bom relacionamento com Deus. Nos surpreende um irmão que está bem um dia e no dia seguinte ele quer cair da fé. Por quê? Porque não tem um relacionamento profundo com Deus, né? A chave é ser constante na sua leitura da Bíblia e na oração todos os dias, amém? Amém? Todos os dias. A espiritualidade, irmãos, não é cumulativa, como seu currículo, não? Aqui a pessoa tem um currículo. Em seu currículo você coloca tudo que você fez e ajuda para você encontrar trabalho no futuro. Verdade? A espiritualidade não tem currículo. O currículo espiritual é branco. Não tem nada lá. Porque o currículo espiritual é diário. É como o seu estômago. Você comeu muito bem ontem, tem fome hoje. Amém? Ontem eu comi muito bem. Eu comi algo que eu não tinha comido antes. Eu fui a um lugar que fazem sorvete, mas eles fazem sorvete aí no mesmo instante. Então, tem uma saída com Linda e com Daniel Carol, e fomos a esse lugar de sorvete, aí onde moro em Tatuapé, e eles colocam a mistura e fazem o sorvete aí mesmo, na hora. E eu falei, nossa, é incrível, eu fiquei olhando aí, como eles fazem isso? Até peguei um vídeo, até gravei, porque é incrível, eles fazem aí mesmo, tem uma panela aí fria que eles... É incrível. Mas foi o melhor sorvete que eu comido em minha vida. Foi bom. Mas, que sinto hoje, agora? Eu tenho fome. Por quê? Porque ainda que você comeu muito bem ontem, você vai ter fome hoje. É a mesma coisa, irmãos, espiritualmente. Tem que ir nesse lugar, para a saída é muito bom esse lugar. Mas, irmãos, tem que comer espiritualmente todos os dias, amém? Sigamos lendo aqui. Versículo 23. Versículo 23 fala: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e postrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados, como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe a meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. O que acontece aqui? Olha a sabedoria que tem Abigail. Ela sabe que Davi vem furioso. Então, ela se coloca o rosto em terra. Ela assume responsabilidade. Ela fala: a culpa é minha. Ainda que não é culpa dela, porque, mais ou menos, porque ela fala: eu não vi, os rapazes viram. Ele dá um presente. Aqui tem um monte de comida para você. E Deus me trouxe aqui para você não derramar sangue. Ela sabe. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 27. Olha. E 28.
esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Ela fala como que foi ela. Pois o Senhor certamente fará um reinado duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como uma trilhadeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Amém? Que coração incrível! Ela anima Davi. Você vai ser rei. Olha isso. Você vai ser o futuro de rei de Israel. E teus inimigos o Senhor vai punir. Mas você não quer ser rei e ter um cargo de consciência depois falando: eu derramei sangue inocente. Não faça isso, por favor. Olha a sabedoria dessa mulher. E quando isso aconteça, lembra-se de mim. Vamos seguir lendo aqui um pouquinho mais. 32. Fala. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Sente você abençoada pelo seu bom senso, e pode evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertence a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido. Disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Que incrível escritura, amém? Que incrível! Davi ouviu ela. Davi foi humilde para ser corrigido. Ele aceitou suas palavras e não fez o mal que ele iria fazer. Olha a diferença entre ele e Nabal. Ninguém podia falar com Nabal, mas com Davi você podia falar. Ainda que ele estava em pecado, ele foi humilde, ouviu ela e falou: Deus está falando por meio de você, eu estou errado, obrigado, agora eu vou por. Que coração humilde! Como você, irmão? Você como Davi ou você como Nabal? Você tem um coração para ser corrigido, para ser instruído? Ou você é como Nabal, que ninguém pode falar com você? Porque você não é uma pessoa que se corrige facilmente. Como você pode responder essa pergunta? Não pergunte a você mesmo. Pergunta àqueles que na igreja que conhecem você. Essa é a melhor forma, amém? Pergunta a sua mulher, a sua discipuladora, amém? A seu marido. Pergunta a seus amigos da igreja como é você. E eles vão falar se você é mais como Nabal ou você é mais como Davi, amém? Então, quero dar a você essa tarefa hoje, amém? Essa é a sua tarefa hoje. Pergunta se tem uma esposa, a sua esposa, a sua mulher, seu marido. Pergunta a seus discipuladores, amigos da igreja, com quem você tem mais semelhança, com Davi ou com Nabal, amém? Se é Nabal, tomemos a decisão de arrependermos e ser como Jesus, e ser como Davi, que imitava a Jesus, amém? E aqui vemos algo muito, muito interessante sobre Abigail. Abigail soube como lidar com uma pessoa que tem raiva. Em nossa vida, muitas vezes vamos ter que lidar com pessoas que têm raiva. E às vezes você vai ser a pessoa que tem raiva, verdade? Como você lida quando o irmão está cheio de raiva com você? Quando você lida quando um pai ou um filho tem muita raiva com você? Como você lida quando um marido ou uma mulher tem raiva com você? Ou um amigo na igreja?
Vamos ver como ela fez. Tem 4 pontos aqui. Como ela fez. Primeiro, ela assumiu responsabilidade. Ela falou: é minha culpa. Era culpa dela? Mais ou menos. Por ela ser a esposa de Nabal, as decisões de Nabal afetavam ela. Então, indiretamente, era sua culpa. Você sempre pode assumir a culpa quando outra pessoa tem raiva, porque pode assumir a culpa de que a outra pessoa está ferida ou ferido. Fala, se uma pessoa está ferida com você, fala: nossa, desculpe, perdoa, eu não quero que você esteja ferido. Fala um pouquinho mais. É muito importante, se uma pessoa está com raiva, a outra pessoa baixar um pouquinho. Se a outra pessoa tem raiva, nunca resolve o conflito. Às vezes, minha tendência, se alguém me fala com raiva, eu quero ficar mais com raiva ainda. Essa é a minha tendência. E quando eu tinha feito isso com Linda, por exemplo, nunca resolvemos o conflito. Nunca resolve. Se eu tenho raiva, ela tem que baixar. Se ela tem raiva, eu tenho que baixar. Porque senão, nada se resolve. Amém? Então, a primeira coisa para lidar com uma pessoa que tem raiva é você não ter raiva. Você assumir responsabilidade e tomar uma posição humilde. Isso é difícil. Segunda coisa, ela não teve raiva, ela assumiu a responsabilidade, como falei. Então são 2 pontos. Primeiro, não ter raiva. Segundo, assumir a responsabilidade. Em que sentido? Você tem que saber ouvir a pessoa ainda que tem raiva. E não ficar ferido. Porque quando alguém te fala com raiva, usualmente essa pessoa tem alguma razão no que te está falando. Por isso que tem raiva. Entende? Usualmente, quando alguém está com raiva com você, é porque você fez algo ruim. Mas a pessoa que te está falando já está pecando com você, porque está com raiva. Se alguém te fala com raiva, ele está pecando. Mas a outra pessoa tem que ter a cabeça de entender: ok, ele me está falando com raiva, está pecando, mas eu tenho que ouvir a ele ainda para resolver o conflito. Então, um exercício muito bom é ouvir a pessoa que tem raiva, esquecer a raiva dela ou dele e tomar responsabilidade por o que ele fala ou ela fala que é verdade. Uau, você fala isso que é verdade. Eu te feri dessa maneira. Desculpe, não devia haver feito isso. Ainda que outra pessoa está com raiva. Quando você fala isso, outra pessoa somente calma sua raiva. Você entende? A terceira coisa é o que fez Abigail. Ela inspirou a ele. Você vai ser o rei de Israel. Você não quer ter sangue inocente nas suas mãos. Você tem que saber inspirar a pessoa que tem raiva. E falar com a pessoa e falar: nossa, mas vai ficar bem. Inspirar a pessoa. Vamos resolver esse problema. Às vezes a pessoa que te fala com raiva, não raiva com você, às vezes é com outras pessoas. Mas você tem que ainda falar com ele em uma situação. Tudo vai ficar bem. Nós temos a Deus. Com Deus vamos poder vencer. Inspirar a pessoa. E a última coisa é restituição. Amém? Deus faz a ela, a comida a ela. Amém? Então se alguém tem raiva com você porque você feriu essa pessoa, faz algo bom para a pessoa depois. Dá um pãozinho, amém? Pede perdão a ela. Leva ao cinema. Leva ao restaurante. Compra pão com mortadela para ela. Amém? Compra uma casquinha McDonald's, amém? Vê um filme, amém? Faz restituição. Muito importante fazer isso, amém? Então, aqui você tem algo muito, muito importante. Como lidar com alguém que tem raiva? Todas as pessoas têm raiva, mas temos que lidar bem como discípulos, amém? Vamos terminar aqui, versículo 36, amém? Fala: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado.
pesado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Amém? Morreu. Deus fez justiça. Algo muito importante, irmãos. Nós ficamos com raiva muitas vezes porque se nos foi feito uma injustiça. Ou percebemos, às vezes não nos foi feita uma injustiça, percebemos que nos foi feita uma injustiça, mas é nossa fabricação, nossa mente, porque somos fracos. A verdade, nada foi feito com nós. Então, às vezes, ou nos é feita uma justiça, ou nós fabricamos uma injustiça porque já estamos mal. Entende? Mas a outra pessoa, a pessoa tem que entender que Deus vai fazer justiça. Amém? Nós não temos que fazer justiça. Deus um dia vai fazer justiça. Você não tem que ficar com raiva, você pode ficar em paz, porque Deus é soberano e Ele permite as coisas ruins ainda para nosso bem. Amém? Interessante. Nós ficamos com muita raiva quando nos é feita uma injustiça. Mas quando nós fazemos justiça, nós queremos que nos dê graça e perdão. É interessante, não? Quando nós fazemos injustiça, ficamos com raiva. Mas quando nós fazemos injustiça, queremos que... Perdão, por favor, perdoe-me, por favor. Porque somos hipócritas. Queremos justiça para as pessoas, mas queremos graça para nós. Amém? Então, muito importante, irmãos, nós ser como Jesus. Deixar que Deus, Ele vai fazer justiça, amém? E nós vamos perdoar profundamente de coração. E Deus um dia vai fazer justiça, amém? Sigamos lendo aqui. No versículo 39, para na segunda parte, aí, vamos ler tudo. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu que seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Amém? Uau, que incrível! Aqui, Davi, quando era viúva, foi casar com quem ela quiser. Davi vai lá e pede matrimônio a ela. Amém? E lembra, ela iria ser a rainha. Ela iria ser uma esposa de um rei. E quando você vê rainhas no mundo, como elas agem? Estão assim, não? Orgulhosinhas. Nariz para cima, não? Orgulho, não? Não quero olhar ninguém, não? Meus súditos, não quero olhar ninguém, não? Mas, olha o coração dessa mulher. Versículo 41. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Uau, incrível! Olha o coração dela. Ela não tinha nariz para cima, não? Ela falou: aqui estou eu. Aqui estou eu, não para ser servida, não para ser olhada, não para ser admirada. Aqui estou eu, uma mulher que sofreu. Aqui estou eu. Para quê? Eu estou aqui para lavar os pés dos escravos, dos servos do meu Senhor. Para isso estou eu aqui. E ela se casou com um rei. Amém? Amém. É incrível. Amém? Amém. Agora, o que tem que ver isso conosco? Ela tinha, para terminar, um coração que ela, no seu interior, ela entendia que ela não merecia. Ela entendia que ela não merecia direitos. Por quê? Porque ela sofreu uma vida inteira com um homem, com Nabal. E quando Deus deu misericórdia a ela, ela falou: amém, mas ainda não mereço. É somente a graça de Deus. Aqui temos muitos solteiros na igreja, amém?
E a maioria de vocês, um dia, se vão casar. E a maioria de vocês tem esse sonho, amém? Outros não têm esse sonho, amém? Como o Flávio, que vai ficar solteiro, amém? Mas a maioria de vocês tem esse sonho, amém? E não suprir esse sonho é ruim, porque você fica ferido. Como você vai encontrar um homem de Deus, se é mulher? Como você vai encontrar uma mulher de Deus, se você é homem? Primeira coisa, entender que você não merece. O que nos atrapalha cá, para alguns para namorar, já deveria estar namorando, não namora, é porque pensamos que merecemos, pensamos que temos direito. Eu quero um rapaz muito bonito. Eu quero um rapaz, já temos o biotipo do homem que queremos na igreja. E ele tem que ver-se dessa maneira, bem? Tem que ter pouco cabelo como eu, nariz grande, orelhas grandes, amém? Não, mas tem que ser como Brad Pitt, tem que ser assim como vemos nos filmes, amém? Não tem que ser como eu, seria horrível. Mas o incrível, irmãos, por que falo isso? Porque nós pensamos que merecemos. Então muitas irmãs não namoram porque estão olhando o rapaz perfeito antes sequer eram discípulos. Outra coisa, eu mereço um rapaz que tem uma carreira incrível, ou que é muito inteligente, ou que tem uma personagem incrível. Mas não buscamos a qualidade mais importante. Esse homem que ama a Deus. Mesma coisa com irmãos. Não namora, há muitos irmãos não namoram porque são tímidos, amém? são tímidos, mas essa outra coisa que pode vencer com o tempo, amém? Mas tem que buscar mulheres que amam profundamente a Deus. Amém. Se você está no reino e pensa que você merece, você vai ter 20 anos e não vai namorar. Você vai ter 30 anos e não vai namorar. 40, depois nunca vai namorar mais. Porque você acha que você merece no reino de Deus. O melhor é pensar, eu não mereço nada. O que eu mereço é o inferno por meus pecados. E porque Deus me deu graça, eu agora vou buscar um homem que ama a Deus profundamente de tudo, coração. Amém? Se você vê os namoros da igreja, assim tem acontecido. Amém? Se você vê a Valdemar, por exemplo, amém? Talvez Valdemar é a exceção, amém? Mas é incrível porque Fernanda viu na Valdemar um homem que ama a Deus e por isso namora com ele, amém? Se você vê a Ricardo Lili, amém? Ricardo, amém? Que faz boas notícias, é incrível, amém? Mas Lili vê um homem que ama a Deus, amém? Carol, amém? Uau, Carol! Carol é incrível, porque obviamente Davi é muito espiritual, mas não é muito bonito, amém? Tem 22 anos, já está perdendo o cabelo, amém? Cabelo muito rico, tem que sempre ficar, ele não deixa crescer, tem muita frente, amém? Como eu, e nem é tão alto, amém? Então imagina, mas o incrível de Danilo, amém? É que ele ama Deus, amém? É que ele ama Deus, amém? Então, irmãos, eu quero animar a vocês, amém? Não vou falar de Ricardo, seria ruim, amém? Não vou falar de Ricardo, amém? Não seria bom. Então, por que falo tudo isso a nós? Porque o mais importante é buscar uma pessoa que ama a Deus. O rapaz bonito, ele se vai tornar feio com o tempo. E se não é espiritual, vai levar você no inferno ainda. Mas o rapaz espiritual se torna mais bonito com o tempo, amém? E ele vai levar você no céu, amém? Irmãos, talvez você não vá ser uma rainha um dia. Talvez você não vá ser uma esposa de um rei. Mas você vai poder um dia estar com um rei.
se você escolhe bem um homem, uma mulher de Deus. Amém? Para que seja a glória